Então, até semana passada a gente vinha avaliando ou estudando problemas envolvendo fluidos em repouso, né? Estática dos fluidos. Então, qual era a nossa principal preocupação? Avaliação da distribuição de pressão, avaliação de como um corpo submerso, uma superfície submersa, estava aí exposta a um campo de força, a um campo de pressão devido à coluna de fluido que estava ali sendo avaliada no momento. A partir de agora, a gente já vai colocar um pouquinho mais de emoção aqui no nosso curso, tá? A gente vai entrar na parte que eu já considero um pouquinho mais interessante, que é a parte do estudo de fluidos em movimento. Então, outras variáveis, elas precisam ser identificadas. Então, por exemplo, quando a gente estava estudando os fluidos em repouso, a variável velocidade, ela não era uma variável de interesse, já que a velocidade era igual a zero para todos os casos avaliados. Aqui a gente vai começar a implementar um pouquinho mais as nossas discussões, avaliando, por exemplo, a velocidade, a vazão, dentre outras grandezas que já já vamos falar com mais detalhamento, tá? Então, a partir de agora, para vocês se situarem, nós estamos no capítulo 5 do Cêndio, tá? A gente vai começar a falar dessas grandezas. Então, começando aí a falar da velocidade, por exemplo, tá? Quando a gente está começando a estudar as grandezas de escoamento, algumas delas surgem com a frequência muito elevada. Então, por exemplo, a vazão volumétrica. A vazão volumétrica, ela indica a quantidade de matéria, né, medidas a partir de volume, ou um volume de matéria, que atravessa uma determinada superfície em um intervalo de tempo. Então, eu vou lá e começo a quantificar isso daí. Que aí, um pouquinho mais para frente, a gente vai começar a falar de alguns medidores de vazão, por exemplo, mas quando a gente está avaliando escoamento, essa grandeza, ela precisa ser avaliada com muita cautela. Normalmente, a vazão, ela está relacionada aí à produtividade. Então, qual seria a máxima vazão possível? Ou, né, a depender dos dados do projeto, dado uma determinada vazão, como é que eu posso avaliar ou desenvolver as nossas tubulações? Como é que eu posso projetar um sistema de tubulação? Qual é a bomba ou compressor adequado para se avaliar este problema? Então, são grandezas simples, mas que vão influenciar de uma forma significativa nos nossos problemas. E por isso eu selecionei a vazão volumétrica aqui como a primeira a apresentar para vocês, tá? Então, vazão volumétrica, eu tenho uma quantidade de volume, cuidado, tá? Que escoa uma determinada seção transversal por unidade de tempo. Então, matematicamente falando, dV dt, volume por tempo, tá? Então, como é que eu posso expressar isso de uma forma mais direta, tá? Então, peguei aqui um elemento de área, então tem uma área aqui dA, identifiquei um vetor velocidade que atravessa essa área aqui de área dA. E rente, ou próximo a este vetor, a gente identifica o vetor normal. Vocês lembram desta notação, o que ela significa? Não? Tá. Então, vamos lá. Eu tenho um fluido, ele está escoando. Não necessariamente esse fluido ele está perpendicular a esta superfície. Esse fluido ele pode escoar com uma determinada inclinação. E essa inclinação ela precisa ser avaliada no momento que nós vamos quantificar a nossa vazão volumétrica. E como é que eu sei qual é a vazão dada uma determinada inclinação de escoamento? Né? Referente a essa inclinação aqui, essa angulação referente à área, utilizando o vetor normal. Então, esse vetor normal, ele é sempre perpendicular à superfície. E eu vou comparar o vetor velocidade
sempre com este vetor normal para identificar qual é a direção do meu escoamento, se será entrada ou saída, qual é o valor resultante. Então, eu preciso ter o conhecimento dessas grandezas aqui. E aí, quando eu estou avaliando este vetor normal e o vetor velocidade, e esta angulação entre eles, a gente começa a avaliar o produto vetorial. E eu tenho certeza que vocês já avaliaram isso antes. Então, eu tinha o meu vetor velocidade, pego a norma do vetor velocidade, a norma do vetor normal e avalio, através dessa angulação, qual é o produto vetorial. Então, vejam que o resultado deste produto vetorial é um escalar, né? Então, por exemplo, eu vou ter aqui como se fosse algo referente a uma velocidade média, né? Talvez esse não seja nem o termo mais adequado, para identificar este produto vetorial. Então, por exemplo, se o meu escoamento ele for normal, a área estiver saindo também, assim como o vetor normal, o cosseno de θ vai ser cosseno de zero. O vetor velocidade ele vai coincidir com o vetor normal. Então, cosseno de zero é igual a 1. A norma do vetor normal ela é igual a 1, né? Ela é igual a 1. E eu vou precisar me preocupar apenas com a norma do vetor velocidade. Tudo bem até aqui? Vocês estão entendendo? Repete, por favor. Repito. Eu estou avaliando um escoamento, tá? Então, agora o fluido ele está em movimento. No momento que esse fluido está em movimento, ele possui velocidade. E eu preciso conhecer como é que essa velocidade está sendo avaliada. Se eu tenho uma determinada superfície, o meu fluido ele pode atravessar esta superfície, essa área normal, ou perpendicular a essa área, ou pode ter uma determinada inclinação em relação à área, certo? Vocês conseguem Sim. visualizar isso daí? Então, se esse fluido ele estiver escoando e esse meu vetor ele possuir uma angulação, ele não estiver normal à área, como é que eu posso determinar, por exemplo, a vazão? Um pouquinho mais para frente a gente vai ver uma equação clássica de vazão. Eu preciso conhecer essa velocidade, entre aspas, resultante ou velocidade média aí. Então eu preciso determinar a partir desta angulação qual seria a componente ali que está perpendicular à minha área. Então, é como se eu estivesse fazendo uma decomposição. Ao invés de fazermos essa decomposição, nós utilizamos o produto vetorial, que é comparar a angulação que meu escoamento está tendo, este vetor velocidade está tendo, com a direção normal, com o vetor unitário normal a esta área. Então, o vetor está saindo perpendicular à área, e eu tenho aqui a velocidade com determinada inclinação. Como é que eu posso saber qual é a componente de velocidade que vai contribuir na determinação da vazão? Vou lá e realizo o produto vetorial. Então, eu calculo a norma de V, a norma do vetor unitário, vezes o cosseno de θ. Não é isso aqui? É a equação do produto vetorial? Para vocês não? Sim, né? Então, observe o seguinte, ó. O vetor normal, ele aponta sempre para fora da minha superfície, tá? Então, ele está apontando para fora e ele é normal à superfície. Se o meu escoamento ele estiver indo para fora dessa superfície, estiver saindo do meu volume de controle, por exemplo, sem inclinação, então θ igual a zero, o cosseno de θ seria igual a 1. A norma do vetor unitário é igual a 1, né? E aí eu vou precisar me preocupar só com a norma do vetor velocidade. Então, são observações diretas que a gente está fazendo aqui. Agora, se meu escoamento ele estiver
ao invés de saindo do meu volume de controle, estiver entrando no volume de controle, o cosseno agora é cosseno de π, tá? 180 graus. Cosseno de 180 é igual a -1. Então, eu vou ter aqui uma velocidade, né, um resultado escalar negativo, indicando que é entrada. Vocês conseguem agora enxergar esses detalhes? Sim. Beleza. Então, eu conheço a equação que determina a vazão e consigo agora identificar, olha, nem sempre um escoamento ele vai ser normal numa determinada superfície. Esse meu vetor velocidade, ele pode apresentar uma determinada angulação e eu preciso corrigir isso utilizando o produto vetorial. Diante disso, se eu quero conhecer ou se eu quero computar a vazão, veja, vazão, se a gente fizer análise dimensional, é velocidade vezes a área. Então, por exemplo, utilizando o SI, vazão é metros cúbicos por segundo. Se você pegar velocidade metros por segundo vezes a área metro ao quadrado, a dimensão resultante, né, a unidade resultante disso daí, vai ser metros cúbicos por segundo também. Então, se eu quero conhecer a vazão, basta conhecer a velocidade e a área. Só que não é qualquer velocidade, é justamente essa velocidade oriunda aqui do produto vetorial, tá? Então, tome cuidado com isso. E aqui eu coloquei o integral dupla porque a gente está avaliando a área, tá? Eu poderia colocar uma simples integral simples aqui em um índice A, só para falar que isso representaria a integral na área. Tranquilo até aqui, gente? Sim. Então, eu peguei aqui, ó, um elemento de volume, coloquei velocidade entrando, velocidade saindo. E preciso agora fazer justamente essa análise do produto vetorial. Ao fazer essa análise do produto vetorial, lembre-se, o vetor unitário normal, ele aponta sempre para fora do meu volume de controle. Esse detalhe, às vezes, a gente deixa passar despercebido, e ele é importante, tá? Então, observem que, na entrada, a angulação entre o vetor velocidade e o vetor normal, se o vetor velocidade estiver perpendicular à entrada, né? Ele é igual a 180 graus, igual a π, cosseno de π igual a -1. E na saída, a angulação entre eles é igual a zero, então o cosseno de zero é igual a 1. Então, daqui a gente já começa a identificar o porquê que aparece lá nos balanços de massa, nos balanços de energia, entrada menos saída. Porque elas possuem sinais opostos justamente por conta desse produto vetorial. Não é aleatório aquelas observações que nós fazemos nos balanços de massa. Então, coloquei aqui, θ igual a zero, θ igual a 180 graus. E aí, quando eu tiver um elemento de volume de controle simples, como é o caso aqui, isso aqui eu peguei, por exemplo, uma seção de tubulação. É um elemento de volume de controle bem simples. Neste momento, eu pego e avalio de uma forma mais tranquila, né? Já que a área ela não é determinada por uma função complexa, eu já conheço a minha área. Então, basta pegar e multiplicar a velocidade pela área para a gente conseguir avaliar a vazão de uma forma descomplicada. Dúvidas até aí? Como é que estamos? Acho que está tranquilo aí, tá? Então, tá. Então, avaliamos aqui a vazão volumétrica. Não, tristes não, pelo amor de Deus. Professor, uma pergunta. Essa velocidade é a velocidade média do fluido, né? Uhum. E aí eu consigo entender como, quando está no escoamento laminar, como é que seria achar essa média, mas na turbulenta seria algo parecido ou alguma coisa assim? Ou tipo, tem alguma outra técnica? Não, ainda a gente vai ver outros detalhes, justamente em relação quando foi escoamento laminar e quando foi escoamento turbulento. Aqui eu estou falando de escoamento de modo geral.
Então, eu avaliei a velocidade resultante, tanto laminar quanto turbulento, identifico qual é o vetor velocidade ali e consigo quantificar as inclinações. Mas eu ainda não estou deduzindo, não estou indo para uma avaliação como se fosse microscópica do meu escoamento. Certo? Okay. Então, avaliamos aí a vazão volumétrica. Nem sempre a gente vai avaliar um determinado projeto ou um determinado processo através da vazão volumétrica. Às vezes, nós precisamos conhecer a vazão mássica. Então, antes eu tinha a quantidade de volume que atravessa uma determinada seção transversal por unidade de tempo. Aqui, nós vamos ter, analogamente, uma quantidade de massa que atravessa uma determinada seção transversal por unidade de tempo. Vejam que são grandezas bem semelhantes, tá? Bem similares. E aí, a única coisa que muda é a presença aqui da massa específica aqui na minha integral. Observem que, quando eu estava trabalhando com vazão, eu tinha integral do produto vetorial dA. Aqui eu tenho o produto vetorial dA também, só que multiplicado por um rho. Então, fica claro que a vazão mássica é a vazão volumétrica vezes a massa específica. Observe as notações, tá? Aqui tem um pontinho aqui em cima do M, tá? Indicando que é quantidade de matéria por unidade de tempo. Normalmente, nós utilizamos essa notação de um pontinho para taxa. Então, já eu vou falar sobre isso também, que é uma determinada grandeza por unidade de tempo. E para fluxo, que é uma grandeza por unidade de tempo e por unidade de área, tá? Então, tomem cuidado com essas duas observações, taxa e fluxo. E aí, quando for fluxo, eu vou utilizar dois pontinhos aqui em cima, um trema, para indicar esta grandeza. Então, eu conheço a minha expressão que permite determinar qual é esta vazão. Só que aí, se a gente for na prática, normalmente a gente não tem essa velocidade aqui na forma de um vetor. Às vezes isso é concebido, isso é avaliado no momento do projeto do meu processo, do meu equipamento. Mas na prática industrial, no chão de fábrica, normalmente nós não estamos muito interessados aí na avaliação deste vetor velocidade. Então surge uma grandeza chamada de velocidade média. Então a velocidade média ela surge justamente para simplificar as nossas observações. Então, se eu conhecer a vazão e se eu conhecer a área, ao invés de eu determinar um vetor velocidade, eu vou avaliar um escalar chamado de velocidade média. Então, eu posso determinar, uma das formas de determinar a velocidade média é através dessas observações. Veja que é uma relação direta, né? Igual a gente já tinha discutido aqui anteriormente. Então, essa velocidade que aparece aqui, ó, é a velocidade média. Só que aí tem um probleminha, né? Quando a gente está avaliando um escoamento no interior de uma tubulação, por exemplo, a velocidade ela não é constante ao longo de toda a seção transversal. Vejam que esse problema que vocês me perguntaram antes do início da nossa aula de hoje, em relação da quantificação da viscosidade, onde dava a tensão e dava, por exemplo, V é igual a 2 menos 800 R ao quadrado. Ele está indicando que a velocidade está modificando ao longo da posição. Então, a velocidade ela não é constante em qualquer ponto aqui. Eu preciso avaliar justamente essa mudança de velocidade. Então, essa velocidade que eu estou mostrando aqui, que vazão é velocidade vezes a área, é a velocidade média. Caso contrário, eu teria que avaliar velocidade ponto a ponto aqui. E já a gente vai falar sobre essa velocidade média aqui, tá? Então, como é que eu posso determiná-la? Se eu não conhecer a vazão, como é que eu posso determinar a velocidade média? Então, eu vou medir essa velocidade justamente ponto a ponto. Eu vou conhecer a função da velocidade e resolver
a integral para determinar a velocidade média. E aí, como é que a gente pode trazendo isso para a prática, tá? Em alguns momentos, a gente utiliza instrumentos que, ao invés de ele medir a velocidade média em uma determinada seção transversal, ele mede a velocidade do escoamento pontual. Então, ele vai medindo velocidade ponto a ponto. Então, por exemplo, já adiantando, um desses instrumentos é o tubo de Pitot. Então, quando a gente está, por exemplo, numa aeronave e é apresentado qual é a velocidade que o avião está naquele momento, que a aeronave está, aquela velocidade ela está sendo aferida, ela está sendo medida através da utilização de um tubo de Pitot. Ele quantifica velocidades pontuais. Então, para determinar a velocidade média, eu preciso fazer essa integração. Se eu conheço a velocidade em vários pontos, se eu quero conhecer a média, eu realizo a integral ao longo da área, né? Já que a gente está lidando com a grandeza aqui avaliada em área, e divido pela própria área para obter a velocidade média. No caso, por exemplo, de escoamentos no interior de tubulações aí circulares, tá? O perfil de velocidade, ele é definido por essa expressão, ó, V, aí eu coloquei aqui VZ, que é como se fosse a direção de escoamento, tá? Ele varia com R. Então, vou até voltar aqui para o desenho para ficar ainda mais claro, tá? Imagine que essa direção aqui do escoamento é a direção Z. E conforme a gente acabou de identificar, a velocidade em cada ponto aqui radial, conforme eu vou alterando o raio, ela vai se alterando. Não é à toa que no centro a velocidade vai ter o seu valor de máximo, velocidade máxima, e próximo aqui à superfície, por conta da condição de não deslizamento, a velocidade vai ser igual a zero. Então, na hora que a gente está fazendo uma modelagem do meu escoamento, esse modelo ele precisa representar essas características, por exemplo. Eu não posso ter uma equação qualquer que não satisfaça essas restrições, essas características do meu problema. Então, direção Z, direção R, vamos ver se essa equação aqui ela satisfaz as características do meu problema. Então, eu tenho, ó, VZ varia com R, a gente acabou de ver que isso é verdade. Então, eu falei, olha, no centro da tubulação, a velocidade é máxima. Então, no centro da tubulação, esse R maiúsculo aqui é o raio da própria tubulação, tá? E esse R minúsculo é a variável R. Então, eu vou avaliando ponto a ponto. No centro da tubulação, a velocidade é máxima. Então, aqui o Rzinho, ele vira zero. 0 dividido por R é igual a zero. Então, 1 menos 0 dá 1. V máximo vezes 1. Então, eu quantifiquei. Olha, quando R é igual a zero, a velocidade naquele ponto é a velocidade máxima. Agora, quando esse Rzinho aqui for o raio da tubulação, eu espero, né, pelo menos fisicamente nós avaliamos isto, que a velocidade é zero por conta da condição de não deslizamento. Será que esta equação, ela retrata essa condição? Então, eu substituo Rzinho pelo raio da própria tubulação. E eu verifico, olha, o raio da tubulação sobre o raio da tubulação é igual a 1. 1 ao quadrado, 1. 1 menos 1, 0. 0 vezes velocidade máxima é igual a 0. Então, quando o raio é igual ao raio da tubulação, a velocidade que eu encontro aqui é igual a 0. Então, mais para frente, a gente vai desenvolver esta equação, como chegamos nesse caso aqui, tá? Mas a gente já consegue identificar que, pelo menos nesses dois pontos avaliados, esta expressão ela consegue representar o meu problema de forma adequada. Nos pontos em que eu conheço as informações, essa equação ela consegue ali representar o meu problema. Então, se eu conhecer a expressão que define, por exemplo, qual é a velocidade no interior de uma tubulação, eu consigo determinar a velocidade média, porque ao invés de eu sair medindo velocidade ponto a ponto, eu só preciso medir a velocidade no centro. E através dessa expressão, eu consigo fazer uma integração e determinar a velocidade média. Tá claro para vocês? Ou tá complexo? Tá confuso?
Gente, vocês estão aí? Tá muito claro, não? Vamos lá. Para determinar a velocidade média, eu tenho duas formas. Ou eu utilizo um instrumento que determine a velocidade média. Então, vou voltar aqui, tá? Imagina que eu tenho um escoamento de ar no interior dessa tubulação. Existe um instrumento que a gente chama de anemômetro. Vou colocar ele aqui para vocês. É um instrumento bem simplesinho, tá? Talvez você já tenha até visto um. Então, pega esse link aí no chat. Isso daí é um anemômetro, tá? Então, como é que eu posso utilizar um anemômetro? Eu coloco essa parte onde tem a ventoinha na direção da tubulação, e aí todo escoamento que passa por ali vai fazer com que essa ventoinha ela gire. Então, observe que eu não estou avaliando a velocidade pontual, mas uma velocidade média que está fazendo essa ventoinha do anemômetro rotacionar. Até aí, está claro para vocês? Ok. Então, veja que eu estou calculando a velocidade média. Só que existem instrumentos que são mais sensíveis, que ao invés de medir a velocidade média, ele vai medir a velocidade pontual. Então, eu fui lá e medi, olha, quando R é igual a zero, a velocidade deu 10 metros por segundo. Quando R é igual a 0,1, a velocidade deu 8 metros por segundo. E fui fazendo essas aferições. Após fazer essas aferições, eu construo uma curva, obtenho uma equação que representa aquela minha velocidade. Então, essa equação que vocês observaram no problema, então, V é igual a 2 menos 800 R ao quadrado. Ela é construída dessa forma. Eu fui avaliando a velocidade ponto a ponto e obtive uma função que representava o meu problema. Fiz um ajuste polinomial e aí consegui avaliar. Tranquilo até aí? Sim, não? Ok. Então, de posse dessa função, como é que eu posso calcular a velocidade média? Realizando a integração. Eu pego a minha função, integro ela na área e divido pela própria área. Veja que essas expressões aqui elas são equivalentes, tá? Ao invés de integral de dA, tá aqui 1 sobre A, tá? É a mesma coisa, né? E aí eu estou chamando a atenção para vocês para um caso específico que a gente vai trabalhar bastante. Quando a gente está trabalhando com escoamento no interior de tubulações, eu conheço qual é a função que representa aquele problema, que modela aquele problema. E essa expressão é uma expressão parabólica, tá? Essa expressão aqui, ó, que determina o perfil de velocidade laminar no interior de tubos. E eu mostrei para vocês, olha, quando eu estou avaliando o escoamento no interior de tubos, tem dois pontos em que eu conheço a minha velocidade. O primeiro ponto é no centro da tubulação, onde eu sei que a velocidade é máxima. E o segundo ponto é próximo à parede, onde eu sei que a velocidade é zero por conta da condição de não deslizamento. E aí, na hora que a gente substitui essas informações desses pontos conhecidos, esse modelo matemático ele precisa justificar esses pontos. Ele precisa representar fidedignamente esses pontos. Eu não posso fazer um modelo matemático em que, por exemplo, eu conheço que a temperatura na superfície é igual a 800 graus Celsius. E aí eu vou lá, construo um modelo, e na hora que eu substituo os dados no modelo, a temperatura dá 400 graus Celsius. Esse modelo não representa o meu processo, não representa aquele sistema. Então eu preciso fazer o teste. Eu fiz o teste com vocês aqui e verificamos, olha, esta equação, ela realmente representa o meu problema. Tá claro? Ok. E aí, de posse agora dessa função, eu posso simplesmente integrá-la
e obter a velocidade média. Então, a gente vai fazer isso já também no final da aula, tá? Então, guarda essas informações aí, tá? Então, a gente conhece vazão volumétrica, conhece velocidade média, conhece vazão mássica, e agora já começamos a ver um pouquinho aí de perfil de velocidade. Beleza. Estas informações são informações críticas para o entendimento do escoamento de fluidos, mas não são suficientes. Quando nós estamos trabalhando com escoamentos de fluido, nós precisamos obedecer o que nós chamamos de equações de conservação. E aí, como o próprio nome já diz, é como se eu estivesse fazendo, eu estou fazendo, nós estamos fazendo balanços, né? Identificando, olha, a gente parte lá do princípio desde Lavoisier, lá da química, lá no ensino médio. Na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então, aqui continua a mesma coisa, só que de uma escala macroscópica. Então, transformando aí o princípio de Lavoisier aqui para a nossa realidade macroscópica. Se eu tenho uma grandeza, seja ela massa, energia, quantidade de movimento, que é uma grandeza que a gente vai começar a ver aqui na nossa disciplina, essas grandezas elas precisam ser conservadas. Então, por exemplo, a massa que entra no sistema menos a massa que sai é igual a um termo de acúmulo. Então, é algo relativamente óbvio, né? Se eu estou entrando com 10 kg por segundo de um determinado fluido, saindo com 8 kg por segundo deste fluido, está acumulando a cada segundo 2 kg deste fluido. Então, esses são os princípios da conservação. E a gente vai matematizar eles, equacionar estes princípios para que eles possam ser aplicados aqui na mecânica dos fluidos, tá? Então, o primeiro princípio é a equação da conservação da massa. Depois, a gente vai falar sobre a equação da conservação de quantidade de movimento e a equação da conservação de energia. Então, são princípios que vão nos guiar. E aí, esses princípios, eles podem ser aplicados tanto para sistemas abertos quanto para sistemas fechados, tá? Então, ou a gente vai utilizar a abordagem de sistema ou de volume de controle. E a gente precisa compreender, por exemplo, como é que eu posso equacionar cada caso desse, tá? Então, a gente tem que ter um controle físico dessas equações. Eu não quero aqui que ninguém decore a equação, tá? A ideia é que a gente entenda o que essas equações estão representando no nosso problema. Eu preciso interpretar um determinado equacionamento, interpretar um determinado problema para que eu possa equacioná-lo de forma adequada, tá? Então, no nosso caso específico aqui, eu vou até fazer uma simplificação e nós vamos falar um pouquinho mais sobre ela também. Eu falei da equação da conservação da massa, a equação da conservação da quantidade de movimento. Quando a gente fala na equação da conservação de energia, energia é uma grandeza que pode ser representada, né, ou pode se apresentar de várias formas. Então, eu tenho energia cinética, potencial, energia térmica relacionada à temperatura, energia nuclear. Eu tenho várias formas de energia. Aqui na nossa disciplina, a gente vai tentar representar os problemas de uma forma simplificada. Então, não vamos avaliar a energia térmica e nem a energia nuclear, nem a energia química também. Pelo menos nessa etapa inicial, tá? A gente vai focar nossos esforços na energia potencial, cinética e na energia de escoamento, que nós vamos discutir daqui para frente. Então, a gente está simplificando as nossas análises. Aí observe o seguinte, eu preciso, neste momento de fazer essa simplificação, deixar claro para vocês. Existem problemas que eu posso fazer esta simplificação. Então, um escoamento no interior de uma tubulação, um simples deslocamento de fluido, eu posso fazer essa observação. Agora, se eu estiver trabalhando, por exemplo, com um trocador de calor, onde a temperatura do fluido ela está variando drasticamente,
É o princípio de funcionamento do equipamento, é a mudança de temperatura de um determinado fluido. Eu poderia, de um ponto de vista de vocês, desprezar a presença da energia térmica? Não. Então, seria um erro grosseiro desprezar essa forma de energia, tá? Então, veja que a gente vai aumentando o grau de complexidade das análises ao longo aí do curso, tá? Então, a gente vai agregando conhecimento até que chegue, por exemplo, nas operações unitárias, onde a gente vai utilizar todos os conhecimentos obtidos da termodinâmica dos fenômenos de transporte para resolver problemas mais complexos, onde mais de um fenômeno se encontra presente. Tá claro para vocês, gente? Então, vamos começar pela equação de conservação mais simples, tá? Eu acredito que todos já utilizaram ou já avaliaram a equação da conservação de massa, não já? Acho que lá em balanço vocês utilizam com uma frequência muito grande. Alguém não viu ainda aqui? Quem não viu pode falar, não tenha vergonha não, por favor. Ok. Então, ainda não? Então vamos lá, José. O princípio da conservação de massa, ele é muito tranquilo. Ele identifica o seguinte, olha, eu vou identificar qual é a quantidade de massa que está entrando e que está saindo do meu volume de controle em um determinado intervalo de tempo. E aí, se essas quantidades de massa que entram ou que saem do meu volume de controle, elas forem distintas, isso quer dizer que há um acúmulo, né, no interior deste volume de controle. Possa ser que eu tenha um acúmulo positivo, se a entrada for maior do que a saída, ou possa ser que eu tenha um acúmulo aí negativo, né, uma diminuição de massa no interior do meu volume de controle. Então, a ideia por trás é muito simples. Então, veja que ao expressar esta equação, ou é a conservação de massa, de uma forma matemática, ainda não utilizando variáveis, né, ainda utilizando aqui um pouco de texto para definir, a gente vê que ela vai ser uma equação relativamente tranquila de ser avaliada. Ó, taxa de massa, taxa máxima de acúmulo no volume de controle, VC é volume de controle, tá? É igual a taxa máxima que entra menos a taxa máxima que sai. Cuidado com esses termos, tá? Aqui tá taxa. E aqui eu tenho massa. Então, é equação da conservação de massa. Eu vejo muito a gente acabar dificultando um pouquinho essas observações e ao invés de fazer um balanço de massa, faz um balanço de volume. Ao invés de utilizar taxa, utiliza fluxo. Cuidado com esses detalhes, tá? Ficou claro para você, José? Um balanço de massa, como é que é feito? Ok. Então, eu vou selecionar aqui um volume de controle para a gente fazer esse balanço de massa e encontrar a equação referente a ele. Passando para a forma matemática. Acúmulo no volume de controle. Então, dm dt. É igual a taxa máxima que entra menos a taxa máxima que sai. Eu coloquei aqui de uma forma genérica. Por quê? O meu volume de controle não necessariamente terá apenas uma entrada e não necessariamente terá apenas uma saída. Então, eu posso ter mais de uma entrada e mais de uma saída no meu volume de controle, tá? E eu posso expressar a massa utilizando propriedades do fluido. Então, a gente até já fez isso. Quando a gente está trabalhando com fluido, é comum a gente expressar essas grandezas em termos de velocidade, em termos de massa específica. Porque, por exemplo, a massa específica é uma propriedade do fluido. Eu tenho uma tabela, eu tenho um ábacos, eu tenho uma literatura para recorrer e interpretar essa massa específica. E a velocidade eu consigo medir utilizando instrumentos relativamente simples. Então, fica mais fácil de avaliar quando nós utilizamos velocidade e massa específica. Então, vou utilizar isso daqui.
A mesma coisa, então aqui é a massa, tá? A mesma coisa é quando eu expresso a massa no interior do meu volume de controle. Basta multiplicar a massa específica pelo volume ocupado. Então aqui também é a mesma coisa. Só que observe que não necessariamente esse volume ele é constante, né? É o volume ocupado em um instante de tempo. Então, se eu tiver a entrada, taxa máxima de entrada, maior do que a taxa máxima de saída, por exemplo, esse volume ocupado ele vai aumentando ao longo do tempo. Então, eu tenho que deixar isso claro. Olha, a massa no interior do volume de controle, esse subíndice aqui, ela depende do tempo. Então, a massa específica, não. Ela pode ser até constante em relação ao tempo, mas o volume ocupado, ele pode ser dependente do tempo, tá? Cuidado, porque eu estou falando que ele pode ser, não estou falando que ele será em todos os casos. Então, substituindo essas expressões, M aqui no volume de controle integral no volume de ρdV e as taxas aqui de entrada e saída. Vejam que essa expressão ela aparece de uma forma bem natural, né? A gente não precisa fazer muitos malabarismos matemáticos para que essa equação seja encontrada. Alguém está com dificuldade, alguém não entendeu algum dos passos e quer perguntar? Não? Ok. Então, essa equação, ela já remete aí à equação da conservação de massa, tá? Então, para sistemas fechados, por exemplo, a equação da conservação de massa indica que eu não tenho entrada, vou até voltar, eu não tenho entrada e nem saída. Então, se eu pegar essa equação aqui e falar, olha, para um sistema fechado, como é que eu posso avaliar? Sistema fechado, não tenho massa entrando, não tenho massa saindo das minhas fronteiras, né? Não atravesso as fronteiras. Então, somatório de ME igual a zero, somatório de MS igual a zero. Logo, dm dt é igual a zero. Então, eu não preciso fazer grandes deduções, né? Se eu conhecer, se eu conseguir interpretar o meu problema, eu consigo reduzir as expressões. Então, para o volume de controle, a minha expressão ela se mantém da mesma forma. Aí observe o seguinte, vou até voltar. Observe que aqui apareceu massa que entra menos a massa que sai. Aqui, na hora que eu coloco esse sinal aqui, de onde vem esse sinal? Esse sinal, se vocês observarem, ele vem lá do início da aula, quando nós discutimos o produto vetorial, tá? Vem justamente desse θ aqui, dessa mudança de vetor unitário normal para o vetor velocidade. Então, depois, dêem uma olhadinha, tentem fazer uma correlação entre essas grandezas, tá? O aparecimento dos sinais aí. Então, no caso aqui do volume de controle, nós temos a expressão na sua forma completa. Aí eu pergunto a vocês, eu estou trabalhando com escoamento no interior de uma tubulação. Eu vou considerar um sistema fechado ou vou considerar a avaliação de volume de controle? Volume de controle. Volume de controle. Se eu tenho escoamento, então massa atravessa as fronteiras, né? Ok. Então, vou pegar e vou escrever aquela mesma expressão. Veja que aqui, ó, ela está dividida em duas partes. E eu falei para vocês, olha, esse sinal, ele é oriundo do produto vetorial. Então, se eu quiser contrair esta expressão, deixar ela mais enxuta, né? Eu posso deixar aqui o produto vetorial exposto e vocês vão identificar que aquele sinal ele aparece justamente por conta dele. Então, eu tenho a minha equação, como ela pode ser exposta, e tem as possíveis simplificações. Então, se eu estiver trabalhando, por exemplo, com um problema em regime permanente, o que isso significa? Que as variáveis não se alteram com o tempo?
As variáveis não se alteram com o tempo. Então, se eu tiver, por exemplo, olha, cuidado, viu, Andressa? Possa ser que exista variação de propriedades. Quando a gente avalia, por exemplo, em regime permanente, a gente precisa saber em relação a quem. Então, por exemplo, eu posso ter lá um reservatório onde a vazão máxima de entrada é igual à vazão máxima de saída. Mas ocorre uma mudança de temperatura nesse reservatório. Então, algumas propriedades, elas podem variar, né? Só que para a propriedade massa, quantidade de matéria, ela está em regime permanente. Bom, então, se eu estou em regime permanente, isso indica, aqui avaliando a massa, que dm dt é igual a zero, logo a taxa máxima, cuidado, tá? A taxa máxima de entrada é igual à taxa máxima de saída. ρVA na entrada é igual a ρVA na saída. E essa velocidade aqui é a velocidade média ou é um perfil de velocidade? Do jeito que está expressa essa equação. Velocidade média. Velocidade média. Tá claro para todo mundo isso? Não entendeu? Vamos voltar. Lá no slide 2. Lembra que eu falei, ó, vazão é igual a V vezes a área. Esse V vezes A aqui é a velocidade média, porque se não for a velocidade média, eu preciso fazer a integração, eu preciso conhecer o meu perfil de velocidade, a minha função que avalia a velocidade ponto a ponto, para determinar a velocidade média. Tá claro? Eu estou avaliando esse barra E aqui, esse barra S, quer dizer que eu estou avaliando essas propriedades todas aqui na entrada e essas propriedades todas aqui na saída. Se o fluido for incompressível, qual característica que nós estamos avaliando? Repete, por favor. Se o fluido for incompressível, qual característica nós estamos avaliando? A Andressa falou aqui no chat, ó, massa específica. Então, se o fluido for incompressível, eu estou dizendo, olha, a massa específica ela é igual tanto na entrada quanto na saída. Então, eu posso simplificar um pouquinho mais a minha expressão. Então, V, velocidade média vezes a área na entrada, é igual a velocidade média vezes a área na saída. Então, essas duas expressões são expressões muito importantes que nós vamos utilizar com frequência, apesar de serem bem simples, né? Justamente porque a maioria dos equipamentos, por exemplo, bombas, eu tenho uma entrada e tenho uma saída. Compressores, uma entrada e uma saída. Aí eu pergunto a vocês, por exemplo, bombas elas são avaliadas para fluidos na fase líquida, compressores, fluidos na fase gasosa. Para o caso de um compressor, eu posso utilizar essa expressão aqui de baixo? Velocidade vezes a área na entrada é igual a velocidade vezes a área na saída? Se eu estiver trabalhando com um compressor, imagina só, eu tenho um compressor e eu quero saber qual é a velocidade do fluido na saída do compressor. Eu posso utilizar essa expressão aqui? Velocidade média vezes a área na entrada é igual a velocidade média vezes a área na saída. Acha que sim? O compressor, ele trabalha com um fluido compressível ou incompressível? Compressível com gases? Compressível. Então, você pode utilizar essa expressão? Não. Não. Então, muito cuidado. E aí eu já trago daqui uma outra observação.
Uma bomba, às vezes a gente acha, né, a gente tem uma ideia, muitas vezes equivocada, que as bombas elas aumentam a velocidade do escoamento. E essa expressão, ela indica justamente o contrário para a gente. Ó. A equação da conservação de massa indica o seguinte, ó. Se eu estiver trabalhando com a bomba e a área da entrada for igual à área da saída, existem motivos para a velocidade se alterar? Eu vou obedecer a equação da conservação de massa? Não. Então, observem que a bomba, ela não fornece energia na forma de energia cinética, ela não aumenta a velocidade do escoamento. Se ocorreu mudança de velocidade do escoamento, por conta da presença de uma bomba, não é o princípio de funcionamento dela que fez isso, e sim uma mudança de área na saída, por exemplo, que promoveu a mudança de velocidade. O que a bomba faz é fornecer energia ao escoamento na forma de pressão. Essa informação eu vou deixar aqui para vocês irem maturando ela ao longo das aulas aí, mas a gente vai rever isso mais vezes ao longo do curso. Eu só quero que vocês comecem a pensar um pouquinho nisso antecipadamente, tá? Até aqui tá tudo bem, gente? Alguma dúvida? Posso continuar? Beleza. Então, eu fiz aqui algumas observações que a gente não pode deixar despercebido, tá? A maioria, né, muitos dispositivos que nós utilizamos, eles possuem apenas uma única entrada e uma única saída. Aí eu coloquei aqui alguns exemplos, tá? Bocais, difusores, turbinas, compressores, bombas, né? Até falamos aqui dos dois últimos, compressores e bombas. Mas muitos dispositivos, eles funcionam dessa forma. Quando eu falo de bocais e de difusores, vocês conseguem imaginar quais são esses equipamentos ou esses aparatos experimentais? Não. Tá. Então, bocal, todo mundo já viu, tá? Quando a gente tem na torneira de casa, na saída da torneira, a gente tem uma redução de diâmetro, não tem? E ali a gente consegue controlar qual é a velocidade da água que sai da torneira. Aquilo ali é um bocal. Você está restringindo um determinado escoamento. Você diminui a área para aumentar a velocidade. Então, nada mais é do que a aplicação direta desta equaçãozinha aqui, ó. No caso da água, que é incompressível. Certo? No caso de um difusor, é justamente o contrário. Eu estou aumentando a área e reduzindo a velocidade. Então, bocais e difusores, eles funcionam de maneiras distintas, tá? É justamente um contrário do outro. Tá claro para vocês? E aí eu deixei outra informação aqui. Não existe conservação de volume. Nós estamos avaliando conservação de massa, tá? Aí quando a gente está avaliando essa última expressão, inevitavelmente nós caímos em um problema de conservação de volume. Mas por quê? Porque estamos avaliando o problema de fluido incompressível. Visto que aqui velocidade vezes a área é vazão volumétrica na entrada igual a vazão volumétrica na saída. Só que a equação é definida para a equação da conservação de massa. Se a massa específica ela não for constante, se o fluido for compressível, essa expressão aqui ela não tem validade. Cuidado com isso. Então, essas duas observações vocês devem tomar bastante cuidado, tá? Então, coloquei até o exemplo aqui do compressor. Tome cuidado. Dúvidas? Então tá. Então, vamos fazer aqui um exemplo juntos, tá? O exemplo é o seguinte, ó. Tem um tanque e esse tanque ele tem uma altura inicial
de 3 pés. E ele está aberto para a atmosfera, tá? Aí o que acontece? Na parte inferior do tanque, tem uma saída, uma região de saída. E essa saída, ela é definida aqui como com o diâmetro de 0,5 pés aqui na saída. E eu quero saber, por exemplo, qual é o tempo necessário para que o tanque saia de uma altura de 3 pés para 2 pés. Aí, antes da gente resolver aqui, utilizando as equações que nós acabamos de deduzir, tá? O que acontece com a velocidade aqui na saída? Ela é constante? Ao reduzir o nível? Não, ela depende ali da altura. Depende da altura. Mas, agora trazendo aí para a estática dos fluidos. O que acontece com a pressão aqui neste ponto, aqui embaixo? Ela não vai diminuindo conforme o tanque ele vai esvaziando? Então, já vamos pensar utilizando aí os conceitos que nós aprendemos, tá? Vamos tentar deixar os conteúdos mais amarrados. Então, observe, antes eu tinha energia potencial transformando-se em energia cinética. Conforme o tanque vai diminuindo, a energia potencial ela vai reduzindo, né? Utilizando aqui a minha referência como a base do tanque. Então, vamos começar a pensar agora em energia, em velocidade, em pressão, tá? Para que a gente consiga entender o que acontece com o fluido, por que um escoamento ocorre ou não ocorre. Então, por que há o escoamento aqui? Porque a pressão no interior do tanque é maior do que a pressão externa. Lembra que eu falei para vocês, acho que na última aula, apenas ocorrerá escoamento se houver uma força motriz para isso. E a força motriz do escoamento é a variação de pressão. Então, aqui eu tenho pressão atmosférica mais a pressão de coluna de fluido. E aqui eu tenho só a pressão atmosférica. Então, eu tenho escoamento por conta da pressão de coluna de fluido. Quanto maior for a pressão da coluna de fluido, maior vai ser essa força motriz. Então, mais velocidade no escoamento eu vou ter. Então, a gente está utilizando conceitos aí da estática dos fluidos para interpretar a pressão em um determinado ponto e assim justificar um escoamento. Tá claro ou tá confuso? Ok. Então, vamos lá. Então, aqui a gente está dando uma colher de chá, tá? Eu já falei que a velocidade na saída ela é dada por raiz de 2GH. Vejam que essa expressão, depois a gente pode até deduzi-la, ela é simplesmente encontrada comparando energia potencial com energia cinética. mgh é igual a mv ao quadrado sobre 2, e aí a gente consegue encontrar. Então vamos lá determinar. Como é que eu posso interpretar isto aqui a partir da ótica da equação da conservação de massa? Eu normalmente utilizo essa metodologia de resolução, tá, gente? Eu pego os dados que nós temos e já vou deixando claro aqui quais são e o que é que falta ou que o problema exige que nós determinamos aí. Então, H1, a altura inicial, H2, a altura final, o diâmetro na saída e a gravidade aqui em pés por segundo ao quadrado. Não tem problema nenhum se vocês transformarem tudo aqui para o SI, tá? Metro e metro por segundo ao quadrado. Só vai ter que fazer mais transformação de unidades. Então, fica aí a critério de vocês, tá? O resultado será exatamente o mesmo. E aí já foi dado no problema que a velocidade é igual a raiz de 2GH. Veja que essa expressão, ela não é expressão mágica, tá? Então, se a gente fizer mgh é igual a mv ao quadrado sobre 2, igualar as formas de energia, a gente chega a esta expressão. Só que essa velocidade, ela não é uma velocidade constante, porque a altura aqui não é constante. Como a altura depende do tempo, a velocidade depende do tempo também. Dado o diâmetro da saída, eu consigo determinar a área, né? Πd
ao quadrado sobre 4. Então, tá aí a minha representação do meu problema. Utilizando esses dados, vamos agora utilizar a equação da conservação de massa. A equação da conservação de massa me diz que a taxa mássica de entrada menos a taxa mássica de saída é igual ao termo de acúmulo. Veja que a gente deduziu essa expressão na aula de hoje. Neste problema, observem que eu não estou inserindo o fluido no meu volume de controle. O fluido está sendo apenas retirado. Então, a taxa máxima que entra no volume de controle é igual a zero. Então, eu tenho menos saída é igual a dm dt. Tá claro para vocês até aqui? Alguém não entendeu alguma passagem? Ok. Então, eu tenho minha expressão. Feita essa expressão, eu preciso agora relacionar com o que nós temos. Veja que essa velocidade aqui é uma velocidade pontual, a dependente de cada raio, ou é uma velocidade média? Média, né? Então, a velocidade média está aqui. Quem é a massa? Rho VA, avaliada aqui na saída. Eu tenho a área da saída, eu tenho um fluido, né? É água, desconheço a massa específica. Então, vai ficando simples a nossa observação. A velocidade, nós temos também a expressão, e como estamos avaliando água, a massa específica ela é constante, então ela pode sair da derivada e acaba simplificando massa específica com massa específica. O volume, esse VT aqui, não é o volume do reservatório, é o volume útil, né? É o volume que está sendo utilizado naquele instante de tempo. Então, quem é o volume? É a área da base desse reservatório, desse tanque, vezes a altura que está sendo utilizada, que o fluido está preenchendo. E essa área aqui, ó, tanto que eu coloquei notações diferentes, é a área da saída, tá? A é a área da saída e o AT é a área do tanque, porque eu estou avaliando o acúmulo de fluido no interior do tanque. Beleza. Fiz essas duas observações. Velocidade. Nós sabemos a expressão que a define. Então, se eu não conhecesse, por exemplo, que a energia potencial e a energia cinética, a equação da conservação de energia que a gente vai ver na aula que vem, ela precisa também ser respeitada, eu não teria essa expressão e eu não conseguiria resolver meu problema. Eu poderia chegar até na conclusão equivocada que a velocidade era constante. Então, observe que um conteúdo ele vai agregando no outro, tá? Então, tá aí. Substituir minha expressão da velocidade vezes a área. Para resolver este problema, a gente vai precisar utilizar uma base de cálculo. Vocês já ouviram falar disso daqui? Base de cálculo, já utilizaram lá? Ótimo. Então, para quem não ouviu, tá? Só para deixar claro para vocês. Em alguns problemas, e isso acontece também na prática, tá? Industrial, a gente não tem aí alguns dados, tá? Então, a gente acaba fazendo algumas aproximações e algumas observações para que conseguimos aí resolver os problemas. Então, utilizei aqui uma base de cálculo de 1 pé quadrado como área da base. Então, não foi dada a área da base, mas a gente pode inferir, olha, se a área da base fosse igual a 1 pé quadrado, o resultado seria de tanto. E aí, na prática, conforme os projetos eles vão se desenvolvendo, essa base de cálculo ela vai se alterando, ela vai se adequando ao projeto, tá? Eu acho que o livro do Felder e do Riemenblau, ele deixa bem claro estas observações aí. A área a gente tinha calculado anteriormente, né? Πd ao quadrado sobre 4. Então, eu já peguei a área aqui, igual a 1, já para simplificar os cálculos, tá? Por favor, quando vocês forem utilizar uma base de cálculo, utilizem uma base de cálculo que simplifique a vida de vocês.
Às vezes eu vejo o pessoal utilizando base de cálculo igual a π, igual ao exponencial do seno de 3. Então, pelo amor de Deus, tá? Se ajudem. Aqui é a área que a gente definiu anteriormente. Então, simplesinha. E eu passei, olha, a raiz de h, a gente utilizou a propriedade de radiciação aqui, né? Eu passei para o lado direito, ela vai para o denominador, e o dt, que estava do lado direito, foi para o lado esquerdo. Vejam que isso aqui é uma equação diferencial de primeira ordem, né? Então, e é uma equação diferencial de primeira ordem que pode ser resolvida através da metodologia de variáveis separáveis. Então, coloco tudo que tem t de um lado, tudo que tem h do outro e resolvo as minhas integrais, né? Faço a integral de um lado, a integral do outro, e assim eu consigo determinar. Como 2g e esse valor de 0,1963 são constantes, pode sair da integral e aí a gente consegue quantificar. Então, tá aí. Para saber qual é o tempo, basta saber a relação entre H1 e H2, conforme realizada através da integração. Essa integral, vocês podem fazer pelo método de substituição, vocês podem utilizar qualquer método que vocês já avaliaram nas disciplinas de cálculo, tá? Quem está fazendo equações diferenciais comigo, já tem de posse aí o Shawn também para auxiliar nesses processos aí de integração, tá? Então, para saber o tempo, basta substituir agora os valores de H2 e H1. Então, consigo encontrar que leva aí em torno de 0,4 segundos para que eu saia de uma altura de 3 pés para 2 pés. Isso avaliando um reservatório de 1 pé quadrado, tá? Então, caso o reservatório tenha outra medida, eu preciso rever aqui o passo a passo para incorporar a modificação deste valor. Dúvidas em alguma destas passagens aqui de resolução? Não? Gente, fala comigo aí. Vou dar falta para todo mundo. Vocês não falam nada porque não está presente. Então tá. Vou deixar aqui a atividadezinha do dia, tá? A primeira atividade, ela é bem simples, bem direta, tá? Eu tenho uma determinada seção e na entrada, esse tubo ele tem 2 pés de entrada, tá? Então é uma tubulação, um conduto ou um tubo que está escoando um fluido newtoniano e incompressível. Então, observem essas duas características. E a velocidade na entrada é de 3 pés por segundo. E aí, neste tubo, ou neste conduto, tem uma zona de expansão. Então, houve uma mudança de diâmetro. O diâmetro saiu de 2 pés para 3 pés. O que eu quero saber é qual é a vazão volumétrica na entrada e na saída. E qual é a velocidade na seção 2, tá? Na saída. A segunda atividade é um pouquinho diferente. Eu tenho uma entrada e 2 saídas. Só que as 2 saídas, eu não tenho uma velocidade média. O que eu tenho é um perfil de velocidade para cada uma delas. Então, eu quero saber qual é a velocidade média aqui na entrada, por exemplo. E qual ou quais são as vazões volumétricas, tanto na entrada quanto nas saídas. Então, a gente precisa resolver este problema aqui também. Vejam que, como eu estou lidando com a tubulação, então o perfil de velocidade são os perfis parabólicos. Eu até coloquei aqui no texto, tá? E aí, para ajudar vocês, eu coloquei aqui um exemplo. Como é que eu calculo a velocidade média? Então, dado um perfil de velocidade, e como eu estou trabalhando com uma tubulação,
Então, coordenadas cilíndricas, vou até voltar aqui nessa parte. Olha só, esse dA, ele assume uma forma de acordo com o sistema de coordenadas. Então, coordenadas cartesianas, dA pode ser dx, dy. Já coordenadas cilíndricas e coordenadas esféricas, esse elemento de área, ele muda um pouquinho de forma. Deixa eu voltar. Por exemplo, em coordenadas cilíndricas, o dA, ele é r, dr, dθ. Alguém lembra qual é o nome desse Rzinho que aparece aqui? Esse Rzinho a gente chama de jacobiano. Ele é referente a essa mudança de variável, tá? Então, em coordenadas cilíndricas, o jacobiano é o R. Em coordenadas esféricas, o jacobiano é R ao quadrado. Então, quando a gente faz a mudança de coordenada de cartesianas para cilíndricas ou de coordenadas cartesianas para esféricas, a gente precisa prestar atenção nesse jacobiano. Então, veja que ele aparece aqui, ó, e aqui. Ele está junto com o elemento de área, tá? Então, eu pego a minha função, tá aqui a função, e vou integrar. Vou integrar de 0 a R, que é o do centro até a parede, e vou integrar de 0 a 2π. Por que de 0 a 2π? Porque a minha tubulação, ela dá uma volta completa, né? Eu não estou trabalhando com parte de tubulação, e sim com a tubulação com área circular completa, com perímetro completo. E aqui embaixo eu estou dividindo apenas pela integral da área. Vocês vão ver que na hora que vocês fizerem essa integração, a expressão que vocês vão encontrar aqui é uma expressão já conhecida. Se eu estou integrando algo circular, e eu sei que aqui embaixo aparece a área, vai aparecer aqui o πr ao quadrado, tá? Então, de onde é que vem esse πr ao quadrado? Vem aqui dessas integrais, tá certo? Então, vocês agora possuem aí conhecimento mais do que o suficiente para resolver estes problemas. Então, já deixei até aqui uma dica, tá? Dúvidas? Ficou claro agora a utilização do perfil de velocidade para determinar a velocidade média?